Olá, o convidado do Vida Vivida de hoje é uma lenda do esporte brasileiro que revolucionou o jiu-jitsu japonês. Para poder colocar em prática todos os conhecimentos teóricos sobre a luta, ele começou a adaptar o jiu-jitsu ao seu biotipo, magro e frágil. Resultado, tornou-se a maior referência do esporte no Brasil e no exterior. Aqui na minha frente, o patriarca da família Gracie, o mestre Hélio Gracie. Professor Hélio, é um prazer, uma honra tê-lo aqui no Vida Vivida. Nós vamos bater um papo e responder as perguntas da galera ligada na telinha. Muito bem, estou às suas ordens. Muito bem. Mas antes, respirem fundo, pois você vai conhecer os rounds dos 90 anos de vida do lutador mais respeitado do Brasil. Hélio Gracie nasceu em Belém do Pará no dia 1º de outubro de 1913. Mas foi no Rio de Janeiro, quando veio morar com o irmão Carlos, que Hélio teve seu primeiro contato com o jiu-jitsu, que mais tarde ganhou papel central em sua vida. Criou os movimentos de alavanca, marca registrada da versão Gracie do jiu-jitsu, e se tornou campeão absoluto em todas as lutas de sua carreira. Os adversários internacionais vinham para o Brasil só para desafiá-lo, entre eles os grandes campeões japoneses Kato e Kimura e o americano Fred Ebert. Pai de 9 filhos, Hélio mora em um sítio de 300 mil metros quadrados em Itaipava, no Rio de Janeiro, junto com a segunda esposa, Vera. Ágil e saudável, ele leva uma vida bem ativa. Uma de suas ocupações prediletas é dirigir. Hélio continua dando aulas em casa para um grupo seleto de alunos que fazem questão de aprender com um mestre reconhecido e premiado. Hélio ganhou várias homenagens, entre elas o título de Cidadão Benemérito do Rio de Janeiro. Das mãos do Rei Pelé, recebeu o Oscar do Jiu-Jitsu. Gracie também foi agraciado com a Medalha de Tiradentes, concedida pela Assembleia Legislativa do Estado. Hélio hoje treina os netos, herdeiros do talento Gracie. Mas Coruja não abandona as crias e assiste frequentemente às lutas dos filhos. Um deles é dono da maior academia de luta do mundo, na Califórnia, nos Estados Unidos. Foi lá que o primogênito Rorion organizou um museu oficial em homenagem ao pai. O talento de Hélio Gracie é também muito reconhecido em países como Japão e Estados Unidos. Tanto que ele costuma treinar até a polícia americana. Hélio segue uma dieta própria e aos 90 anos dá ainda uma lição de vida, coragem e disposição. 90 anos de idade, com essa disposição toda, vou perguntar direto. A dieta é a responsável por isso tudo? Ô, rapaz, eu não sei bem dizer a você se é a dieta que é responsável, porque eu acredito muito na natureza. E creio que todo mundo tem o que merece. Acontece que, uma vez um apóstolo disse a Cristo: dai-me o vosso poder. E Cristo dizem que Cristo respondeu ao apóstolo: filho, faz o que eu faço. É o que eu te digo, o regime, a vida que eu levo, se justifica um pouco as coisas que você se referiu. Mas pode ser até por outras razões que eu mesmo ignore. O fato é que eu estou aqui, como você disse, bem disposto e lúcido, graças a Deus. Graças a Deus. Mas a dieta, vamos conversar um pouquinho por ela. Como é que surgiu essa dieta aqui? Meu irmão me dizia quando garoto: ô Hélio, estou estudando um regime pelas reações químicas. Todo alimento, ao ser ingerido, ele muda a composição química. E eu estou estudando isso para ver se nós não temos que gastar energia para digerir os alimentos mal alimentados, mal ingeridos. Guardar energia para o esporte, especificamente. Porque ele achava que nós já fazemos um esforço medonho dando aula. Ainda gastar energia para dissolver um alimento que você comesse pesado, ele achava isso exagero. E deu nisso que você está vendo aí. Foram divididos que, por na minha grupos. opinião, é o melhor regime do mundo e é o único que eu faço. Os outros eu não quero nem saber.
Muito bem. Vamos ver uma pergunta na telinha? Pode à vontade. Vamos lá. Eu gostaria de saber por que o nome dos seus 9 filhos começa com a letra R e se isso é superstição. Não, não é superstição. É simplesmente o fato de que a letra R é uma letra forte. Eu tenho um filho chamado Helson. Tirei de Elson. Elson, eu tenho um R na frente. Orion, eu tenho um filho com o nome de Orion, botei um R na frente. Simpatia pelo R, mais nada. E os outros nomes? Todos os outros são Orion, Helson, Rickson, Robin, Royce, Royler, Érica e Risse. Fica aquela coisa pesada, né? Orion, esse pai era para chamar o filho assinatura mesmo? Orion, Helson, era esse? Por causa do tom do R? Dá um pouco, eu acho que compõe mais o nome, sabe? Me agrada mais. Em vez de botar Elson, boto Helson. Olha que soa melhor, Elson ou Helson? Tá bom, é a Helson. Então, essa é a razão. E tem uma filha? Duas. Duas filhas. E elas, qual é a relação delas com o jiu-jitsu? Com o jiu-jitsu, sabe um pouco para seu uso só. Mas sabem? Sabe. Elas têm noção daquelas 40 aulas básicas? Não, elas não tomaram assim, um curso intensivo, viu? Porque santo de casa não faz milagre. E elas não precisavam mesmo. Mas são moças comportadas, não andam em aventuras nem nada, mas tem o necessário para, se for surpreendida, podem se defender. Vamos ver outra telinha. Hélio Gracie, o que o senhor acha de uma mulher praticar jiu-jitsu? Se aprender com o professor que tem a competência, é uma grande coisa para ela, porque ela se sente mais confiante e capaz de se defender de qualquer tipo de agressão. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a rotina atual e depois a gente volta para o jiu-jitsu, que a gente vai esgotar esse assunto. Mas a rotina atual, vida no sítio, tranquila? Vida tranquila, eu não paro o dia inteiro, viu? Não tenho nada que fazer, mas também não paro de fazer nada. Estou sempre fazendo alguma coisa. Mas tem uma rotina? Hora para acordar, hora para almoçar, tudo isso? Geralmente eu acordo às 7 horas, 7h30 da manhã. E fico por ali vendo os empregados, porque tem uma área muito grande de terra, e fico vendo o que o cara fez, o que deixou de fazer. E tem sempre me distrair, tem uma cachorrada grande, tem 9 cachorros, quer dizer, me distrai com a vida doméstica de casa. Isso já é um preparo físico, porque 300 mil metros quadrados, é lógico, não vai andar por aquilo tudo ali, mas... Estou sempre andando e virando de um lado para o outro, fora os alunos, que às vezes eu recebo que dão aula lá mesmo, né? Quando tem um aluno no Rio, eu venho ao Rio, dou aula e volto. Vamos fazer um intervalo rápido. O Vida Vivida está só esquentando, hein? Então vamos dar uma parada e voltamos já. O Vida Vivida está de volta conversando com o professor Hélio Gracie. Vamos direto para uma telinha, professor? Pois não. Hélio, o fato de uma minoria de praticantes de jiu-jitsu estar envolvido com a violência, isso atrapalha o jiu-jitsu a se tornar um esporte olímpico? Olha, o esporte olímpico ainda não está sendo feito porque o jiu-jitsu que nós criamos é um jiu-jitsu ainda que o mundo inteiro não está praticando como devia. E depois, eu pelo menos não sei como é que meu filho está querendo fazer isso, o Orion. Eu não sei como é que ele vai conseguir fazer do nosso jiu-jitsu uma luta olímpica, porque a nossa luta é de ataque e defesa, é uma arte marcial. E para ser um esporte olímpico tem que ser esporte. Eu não considero a minha arte um esporte, sim, uma arte de ataque e defesa. Muito bem. E qual é o segredo do seu jiu-jitsu? O segredo do meu jiu-jitsu é eu conhecer a técnica, e conhecendo a técnica, ele tem força de alavanca que o corpo humano tem. Não depende de força, depende de técnica. Eu ensino desde uma criança de 3 anos a um homem como você, forte, é a mesma coisa. Ambos aprendem a mesma coisa e cada um usa de acordo com as possibilidades que tem. Quer dizer, foi a ocasião que fez o ladrão, no caso, né? Certo. Estava ali, teve necessidade de adaptar a técnica original ao seu Com relação a mim, eu que não podia fazer os movimentos que eu via meu irmão fazer, que era aluno de um campeão japonês, eu comecei a adaptar as minhas possibilidades e comecei a descobrir as forças de alavanca que nós temos. Eu não dou golpe em ninguém, só dou quando ele deixa.
Daí eu às vezes vou dizer em entrevistas, aí, como é que foi a sua luta? Olha, eu nunca ganhei ninguém. O cara que perde. Ele perde por quê? Porque ele não perde consegue... Porque todo movimento, do início ao fim, tem uma falha, tem uma fraqueza. Nenhum movimento é potencial de saída ao fim. O seu soco, ele é potencial se atingir o alvo que você marcou. Mas antes de atingir o alvo que você marcou, você tem um ponto fraco que eu anulo. E esse alvo que está marcado, existem alvos específicos ou o soco pode sair forte em qualquer lugar? O alvo específico é o ponto fraco do soco. Todo movimento, todo golpe, tudo que você faz tem uma parte fraca. Não há movimento que saia do início ao fim com todo o potencial. Você quando arma um soco, se eu pegar o teu braço aqui, tu não desloca ele daqui. Quer dizer, eu pego você na fraqueza do teu movimento. Entende? Porque você tem um alvo. Então você dá um... Ele tem um ponto que ele é fraco. Eu pego no ponto fraco que ele tem um movimento. Perfeito. Vamos lembrar uma luta aí que tenha sido muito marcante na sua vida. Muitas. Eu sempre lutava com meus adversários muito mais fortes, muito mais pesados, e geralmente caía por baixo. E eu por baixo vencia todos eles. A última luta, como foi? A última luta minha foi com o Kimura, né? Com Kimura e Valdemar Santana. Kimura pesava 40 quilos mais do que eu. Tinha 42 anos de idade já nem lutava mais. Mas chegou ao Brasil, porque muitos japoneses haviam perdido, e a colônia japonesa de São Paulo, já meio humilhada de tantos japoneses apanhava aqui, eu era meio agressivo. Dizia que era uma vergonha japonês ir do Japão, você desmoralizar o Japão do Brasil. Conseguiram trazer o Kimura para lutar comigo. Eu lutei. A imprensa não queria, porque eu já tinha vencido vice-campeão do mundo. Mas eu queria conhecer o jiu-jitsu do campeão do mundo. E lutei com ele. Que era, evidentemente, o jiu-jitsu japonês. Eu queria ver o máximo de japonês, como é que ele me venceria, porque eu me achava invencível. Devido às minúcias do meu jiu-jitsu, que é muito minucioso, muito cheio de coisinha. E era invencível, só não havia perdido nenhuma luta até Não, então. Nunca perdi para ninguém. Embora tenha perdido a luta, mas sem bater para ninguém. Perdi pro Kimura, mas não bati pro Kimura. Meu irmão é que jogou a toalha porque achava que eu não ia bater. O que significa efetivamente bater no jiu-jitsu? É isso. Mas é o quê? Chega, perdi. Chega. E o cara entende. A derrota. Mas e se o sujeito perder a noção do perigo, vamos dizer assim? Ele não se... Bom, aí tem o joga a toalha. O segundo joga a toalha. Tá. Vamos ver uma telinha. Professor, para o senhor, quem é o melhor lutador nos dias de hoje? Meu filho, Rickson. Pai coruja. Não, é o único, é do mundo, é o campeão do mundo. Quer dizer, ele e o Royce, nunca ninguém ganhou. Ganham todo mundo até hoje. E aí, aquela história do santo de casa não faz milagre. Funcionou com o Rickson? Não, o santo de casa faz milagre para quem? Para de casa ou para vir fora? Não, é o Rickson em casa. Eu quero saber se o pai, Hélio Gracie, foi lá e construiu o Rickson campeão. Não, todos eles aprenderam comigo, né? É modo que... Então, usa a técnica que aprendeu, então. hein? O Santos fez milagre, então. O jiu-jitsu que eu faço, quer dizer, é tão simples, qualquer um aprende, entende? Não tem ciência, não tem habilidade, tem técnica. Qualquer um aprende. Eu ia lhe perguntar, qual é o perfil ideal de alguém para aprender jiu-jitsu e para tirar proveito do jiu-jitsu? Tem um perfil? Qualquer um. Qualquer um. Pode trazer a maior galinha morta do mundo e eu boto ele bom. Porque não depende de qualidades físicas, eu acabei de dizer. Depende de professor. Claro que, infelizmente, não tem professores que façam o que eu faço, porque nenhum deles chegou até a fraqueza que eu tenho. É porque é uma questão física, então. É uma questão da necessidade que talvez eles já comecem muito grandes, é isso? Não? Meus filhos mesmo, por exemplo, são incapazes de fazer o que eu faço, porque eles já são mais fortes. Quer dizer, ele não precisou descer tanto para apurar o detalhe como eu. Eu até hoje estou aprimorando meus detalhes para chegar daqui a 10 anos eu estar fazendo o que eu faço hoje. Quer dizer, então eu estou descendo no fundo do poço, entende? Eles não precisam. Você com 20% do que eu sei faz 10 vezes mais do que eu. Por causa da força. Ele já tem as qualidades que Deus te deu. E é isso que tá. Então esses lutadores aí, que estão no Ultimate Fighting, que é o Mike Kern, uns camaradas que são do tamanho de um bonde, esses caras aprendem jiu-jitsu e não ficam invencíveis. Todos eles apanharam de meus filhos. E daí?
Agora estão aprendendo no jiu-jitsu, bem ou mal, com qualquer um, já estão muito mais duros. Um jiu-jitsu vagabundo que estão sabendo já aumentaram 20%, 30% de eficiência. Ok, vamos ver outra telinha. Hélio Gracie, eu soube que você trocou a sua faixa vermelha mais graduada do jiu-jitsu pela azul. Foi uma maneira de protesto? É porque resolveram fazer do meu jiu-jitsu comércio. E resolveram graduar de faixa vermelha pessoas que não têm a devida competência. Então, como no Brasil nós estamos sem lei, eu resolvi só ter um protesto, eu botar minha de faixa azul e ver com que cara eles ficam diante de mim. Como é que se faz essa distribuição de faixas? Sem regra? Mas não tem uma federação que cuida da distribuição Eu criei das a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu. Foi eu que criei a federação. Hoje, meu sobrinho tomou conta, depois outro, agora tem outro, cada um tem lá. O fato é o seguinte, eu criei uma hierarquia. Porque existe em todas as partes do mundo, os lutadores terem faixa para graduados e o grau que cada um tem. Eu nunca liguei a isso, porque quando eu lutei com um campeão do mundo, que eu vou dizer, disputei o Mundial de Jiu-Jitsu, lutei de faixa azul. Ele me perguntou, por que faixa azul? Ele ficou meio ofendido. Eu disse, porque eu gosto. Depois eu fundei a federação, e para dar, como era uma coisa que já passou de âmbito nacional, eu então criei as faixas. Branca, azul, roxa, marrom e preta. E vermelha para mestres. Como eu saí da federação, um sobrinho meu, meio espertinho, foi para a federação e, para ganhar dinheiro, criou uma série de regras e começou a fazer negócio disso. Então, usando o nome Gracie. Usando o nome Gracie. Não, claro, é Gracie, ele é Gracie, mas tem Gracie de todo tipo, viu? Não te iludem, não. Tem Gracie bom, tem Gracie picareta, tem tudo. A família é muito grande, tem 256 pessoas da família Gracie. De modo que ele começou a fazer um pouco de comércio disso, e começou, para agradar uns e outros, passou a dar mestrado para quem já fazia jiu-jitsu bem ou mal. Eu, como achei a diferença tão grande, desisti de fazer isso. Passei a fazer o meu jiu-jitsu, a minha faixa, eu botei a faixa azul. Muito bem. Só uso faixa vermelha no exterior. Muito bem. Sou o gongo desse bloco. Vamos para mais um intervalo e a gente já volta. Vida Vivida está voltando. O Vida Vivida está de volta com o último bloco do papo com o professor Hélio Gracie. Vamos para mais uma pergunta na telinha, professor. Professor, fora do jiu-jitsu, o senhor admira alguma outra arte marcial? Todas elas, porque todas elas têm o seu valor. O fato de eu considerar a minha superior às outras por ter mais recursos, não deixo de admirar um bom boxeiro, um bom karateca, um bom capoeira. São todas ótimas. A minha me garante mais, para um fraco como eu gostei mais da minha. A sua se adapta mais a esse biotipo. É porque eu não tenho condições de ser um boxer, ser um capoeira, tem qualidades pessoais. Eu não tenho. E o jiu-jitsu tem boxe, né, também, né? Ou se aprende boxe? Não, a gente ou pode, é só no chão que funciona? A gente pode dar soco. Nós temos traumatismos, o cotovelo, joelhada, cabeça, viu? Nós somos traumatismos, é pontapé, joelho e cotovelo. São os nossos traumatismos. Mas nós não precisamos usar isso, é até uma maldade só. Eu pegar um sujeito forte que eu não posso fazer, tiver a chance, for uma briga, eu podia dar por medo mais de um brigo. Brigar com dois, eu não posso dominar um devagarinho, porque vem o outro e me pega. Então tem que usar o cotovelo, o joelho, para derrubar o cedo de uma vez e pegar o outro, né? O jiu-jitsu sempre foi a sua meta de vida ou o senhor tinha algum outro plano? Nada. Plano eu nunca tive nenhum. Cheguei onde cheguei, fui chegando sem querer. Nunca planejei nada na vida. E aí construiu, evidentemente, que construiu uma filosofia de vida. Eu sei que o senhor produz pensamentos e deixa isso guardadinho lá. O que acontece é o seguinte, a gente depois de velho começa a pensar em coisas que não tem tempo de pensar na mocidade. Então, eu comecei a escrever uns pensamentos e o pessoal gosta. E essa filosofia o senhor consegue transmitir para o seu aluno de jiu-jitsu? Ela entra ou fica só na técnica da luta em si? A parte técnica é uma coisa. Claro que conselho, quando eu tenho eu só evoluí moralmente, porque eu sou o pior sujeito que eu já conheci. Não conheço ninguém pior do que eu. Mas me porto melhor do que qualquer um também.
Quer dizer, que tenho força de vontade para segurar os meus defeitos, a parte podre, e só deixar aparecer a parte boa que nós temos. Geralmente a gente usa uma ou outra de acordo com as conveniências. Eu não. Eu só faço o que é certo. O que é errado, o que é achado, eu não faço. Como o senhor está dizendo, o senhor é o pior sujeito que o senhor já conheceu. Certo. Porque deixou aflorar aquelas facetas morais da personalidade que a gente costuma esconder, deixar debaixo do tapete. E o que me fez exatamente isso que você está se referindo dos meus pensamentos é que eu, desejando evoluir, ou melhor, querendo corrigir o próximo dos defeitos que eu tinha, eu não me sentia com moral para corrigir o defeito de ninguém se eu tinha mais do que ele. Então comecei a corrigir os meus defeitos. Foi onde eu descobri as facetas morais, o temperamento das pessoas, o conhecimento. Passei a me conhecer. Há um provérbio que diz: queres conhecer o próximo, conhece-te a ti mesmo. E hoje me conheço profundamente, conhecendo, portanto, qualquer um. Sei tudo que você pensa, que você quer, que você é capaz de fazer, eu sei. Isso na hora do combate? Qualquer hora. Então, eu anoto essas coisas, tudo que eu penso, eu escrevo, para quando eu morrer, você saber quem é o Hélio Gracie. Só quando morrer? Só porque eu não vou... Casualmente, com uma pessoa ou outra... Não vai lançar um livro? Não vai colocar isso aí num livro e botar para todo mundo aprender? Eu não. Deixar como herança para meus filhos, para eles serem as primeiras a lerem, e ver, confere se eles aprovam ou não o que eu digo. Que eu posso ter uma opinião a respeito do caráter de uma pessoa e ele não concordar. A minha opinião está ali, escrita e assinada. Ele não vai torcer que eu achava você bonito quando eu achava você feio. Entendeu? Quando eu admiro um ato, que você comete um ato digno, eu elogio, ele elogiou esse ato, mas eu não concordo. Mas a minha opinião está escrita e assinada. Todos os meus 200 artigos sobre o ser humano estão assinados. Assim como as facetas morais, o que eu acho das facetas morais, da minha e da dos outros. Bom, a gente fica curioso para conhecer esses pensamentos, né? Mas eu espero que isso, então, demore muito tempo para acontecer. Eu vou me despedir do senhor, quero agradecer imensamente a sua presença aqui no Vida Vivida. Pessoal, nosso programa chegou ao fim. Se você quiser entrar em contato conosco, envie um e-mail para tvuniversidadecomc@universidadecomc.edu. Quero agradecer a galera da telinha, professor Hélio Gracie, mais uma vez, foi uma honra para o Vida Vivida lhe receber. Muito obrigado pela presença e até o próximo Vida Vivida.